prazer de hoje pode estar roubando o seu futuro. Você já pensou nisso? Você sabe o que isso significa? Eu não digo isso para te assustar. Eu digo porque talvez ninguém tenha parado para te falar isso com verdade. Toma cuidado. Eu digo que eu passei sim. Eu despertei rápido, mas eu passei. Prazer é muito bom. E prazer vem junto com juventude, falta de experiência. Então a gente tem que se divertir, tem que fazer, mas você tem que saber quando parar. Você tem que saber o que pode te fazer mal. Você tem que saber que você não é o super-homem, que você corre riscos, ainda mais nos dias de hoje. Tem um momento na vida que a gente não percebe que o tempo está passando. Quer ver só? Quantos anos você tem? Não sei quantos anos você tem aí do lado. Você pode ter 20, pode ter 30, pode ter 40. Eu vou te fazer uma pergunta que com certeza você vai responder, nossa, é verdade. Não parecia ontem que você tinha 10 anos a menos. Se você tem 30, não parecia ontem que você tinha 20. Você tem 40, não parecia ontem que você tinha 30. Você tem 50, não parecia ontem que você tinha 40. Eu tenho 57, gente. Eu me lembro dos meus 30 anos. Aí eu penso assim, onde é que foi esse gap de 30 para 57? Mas aí eu começo a pensar e eu vejo que eu fiz muita coisa produtiva. Mas eu fiz muita merda também. Muita coisa que eu dispensaria. O tempo simplesmente passa. Um dia comum parece inofensivo. Então você fala, hoje eu vou fazer isso, pode passar o dia inteiro entre distrações, joguinhos, telas. Eu acho que tudo isso são pequenas fugas. Sabe? O ócio é bom, mas ficar só no ócio não é legal. Isso não acontece porque você é fraco. O mundo nunca foi tão barulhento por dentro. Eu vivi uma época, gente, sem internet. A gente tinha não acesso a tanto conteúdo quanto temos hoje, porém eu não tinha as distrações. Eu não tinha ansiedade. Eu não tinha a necessidade de ser um vencedor a curto prazo, como é cobrado da nossa sociedade. Eu não sei com que você trabalha, mas sempre quando você botar um tema na internet, o algoritmo vai te trazer maneiras diferentes de você trabalhar, jeitos de você se comportar, e isso vai te pirar a cabeça, porque o mundo mudou. Eu estou falando isso para você entender onde é que eu quero chegar. Essas tantas informações que muitas vezes você não consegue uni-las, vai te deixar ansioso. E aí começa o quê? Válvula de escape. Por isso que a gente tem hoje em dia tanta gente que bebe passando do limite, tanta droga, molecada fazendo bobagem, tanta luxúria. É bom pra caramba. Claro que é, eu já fui jovem e fiz muito disso. Agora, você tem que cuidar. Quantos amigos eu perdi? Eu perdi que eu digo, eles não acompanharam, não são adultos hoje. São mais velhos, mas não são adultos. Tá faltando, sabe o quê? Silêncio. Silêncio. Você ficar quieto, pensar, sentir. Hoje tudo disputa a nossa atenção. Agora, o que cuida da tua alma? Da minha alma? Se não for eu, ninguém cuida. As redes não vão perguntar se você está crescendo, se está se sentindo bem. Os algoritmos, muito menos. Eles lá querem saber quem você pode se tornar. Eles querem jogar um monte de informações e likes. Eles só te entregam o que te dá prazer agora, mesmo que isso te ferre depois, te deixe vazio. Quando a alma, gente, ela fica tempo demais em silêncio, sem direção, sem propósito, começa a se perder. Mesmo que tudo por fora pareça normal. O que eu quero dizer com isso? Se você não cria um objetivo na vida, você vai cair nas distrações, nas fugas. Se você tem um objetivo, vamos lá, eu quero ser um engenheiro, eu estudei para isso, eu procurei uma empresa, eu comecei a trabalhar, eu tenho uma meta. A minha meta é ter minha própria empresa, é construir pontes, eu sei lá qual é a sua meta. Mas se você criou a sua meta, você tem espaço para sair para as distrações, porque você tem esse caminho. Você pode pegar um desvio, brincar um pouco e voltar, porque você tem a meta pronta. Se você não sabe o que você vai fazer da vida, não caia no caminho de distrações, não caia nas festas, não caia na bagunça, não. Cria primeiro um plano de vida. Prazer, todo mundo gosta. Prazer não é um inimigo. A falta de consciência é. Prazer não é errado, pelo contrário, é bom. Descansar não é errado, é necessário. Se divertir, melhor coisa do mundo. Sabe, a vida passa muito rápido. O problema é que quando isso vira centro da vida, quando você decide que essa é a tua meta. Por exemplo, eu vou falar de mim mesmo, tá?
Teve uma época aí, quando eu estava solteiro, cara, a minha meta era diversão, eu tinha muito assédio. Então, a minha meta deixou de ser, durante um ano, ler mais, estudar mais, procurar coaches, fazer mais teatro, cursos, ver filmes. A minha meta passou uma só: diversão. Viagem, diversão, viagem, diversão. Eu fiz um ano isso, depois eu voltei. Eu consegui voltar. Mas quando tudo gira em torno de aliviar o agora, ninguém cuida do depois. Tem uma diferença enorme entre você descansar para continuar e se distrair para não sentir. Isso, gente, é anestesia. E é isso que eu vejo acontecendo com o mundo hoje, com a juventude. Amadurecer é amor próprio. Se você não amadurecer, a vida vai te obrigar. Crescer dói, porque você tem que fazer escolhas difíceis. Você tem que saber dizer não para algumas coisas, para você poder dizer sim para uma coisa melhor amanhã. Depois que você aprende, liberta. Liberta de culpa, liberta, sei lá, da sensação de estar sempre atrasado com a própria vida, liberta da ansiedade. Responsabilidade não é prisão, gente. Responsabilidade é bom porque é estrutura, te dá tranquilidade, te faz dormir. Responsabilidade é o que te sustenta para você poder ter prazer a hora que você quiser. Responsabilidade te sustenta quando o prazer acaba. Aí sim você pode. Você começar a se divertir sem você ter um plano de vida ou uma estrutura, eu te garanto, quando você tiver 50, 60 anos, você vai estar mal. A probabilidade de você estar mal é enorme. Por quê? É um perigo você não crescer. Você pode errar no caminho, pode errar beça, escolher um negócio. Você traçou sua meta, não chegou, você errou, tá? Mas aí você faz de novo. Agora, chegar mais velho sem ter crescido por dentro, você vai carregar o corpo de um adulto, com o coração confuso, de alguém que nunca assumiu uma própria história, sabe? E viver assim, gente, como se você tivesse mais tempo. Tempo não espera. Você não perde a vida de uma vez. Ah, fiz uma bobagem e acabou. Não. Ela vai sendo comida pelas beiradas. Ela vai aos poucos. Só que quando você perceber, já acabou. É isso que você quer da sua vida? Acredito que não. Bom, quem sou eu para dar conselho? Mas se eu fosse te dar um conselho, seria um conselho muito simples. Para você cuidar do teu futuro como a coisa mais preciosa que você pode ter. Como você cuidaria de um filho, por exemplo. Se pergunta, o que eu estou escolhendo hoje? Isso vai me proteger amanhã? Porque se você só buscar o prazer, você está se anestesiando e não se fortalecendo. A vida cobra coerência, gente. Você não precisa ser perfeito, mas coerência. Para isso você precisa ter hábito. Eu falo muito no livro sobre isso. Você precisa ter hábito, você precisa ter gratidão, você precisa ter espiritualidade no cotidiano. Você não pode ligar o automático e tudo que vai aparecendo você vai aceitando. Cria um plano de vida, por favor, sabe? Viva com presença. Você tem que se alinhar com valores, independente de quais sejam eles. Você tem que ter alguma coisa. Você tem que saber que tem algo maior sendo construído. Se não tiver, vai estar sendo desperdiçado todo dia. O que está sendo desperdiçado é vida. Se você só vive para hoje, para agora, você está desconectado, gente. Eu falo para os meus filhos todo dia. Você tem que ter um propósito. O que você quer fazer? A frase que é meu lema, eu falo para os meus filhos. Meninos, a Sassá já chegou, ela sabe, e ela passou por isso. Mas, meninos, 95% do sucesso é transpiração e 5% talento. Eu conheço um monte de gente. Eu conheço mais de 50 amigos meus que são bem-sucedidos e eles não têm absolutamente nada de mais do que resiliência. Eles são dedicados, eles não desistem, eles param, eles estudam, eles transpiram. Essa resiliência leva ao talento, leva à experiência. Então eles têm futuro. Então, antes de dormir, se pergunta com honestidade: eu estou vivendo para aliviar o presente ou para honrar o futuro que eu quero? Ainda dá tempo. Se eu estou com 57 anos, tenho tempo. Quando você tem consciência, você tem escolha. Quando você tem escolha, você tem um caminho. Se por acaso esse vídeo ele significou alguma coisa para você, compartilha com alguém que você ama, com alguém que você se importe. Mais uma vez, você não tem que ser perfeito. Você tem que ter um objetivo, uma trilha. A gente fala de consciência, de responsabilidade e vida com sentido. Até o próximo vídeo.